Fala pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou tentar responder a pergunta que muitos fazem a cada celular que aparece por aqui. Vale a pena comprar ou não? Então, o vale a pena de hoje é o vale a pena do Moto X Style, que eu já estou com ele aqui há alguns meses e já posso falar um pouquinho melhor sobre o que vale a pena, o que não vale a pena, se o aparelho está legal e se não está. Então vamos lá. Eu gosto do tamanho da tela do aparelho, gostei bastante. A tela é muito brilhante, não chega, obviamente, perto de uma tela de um Galaxy S7, que tem algo por conta do AMOLED, da tela OLED, né? AMOLED. Você tem uma tela bem mais brilhante, bem mais com cores mais vivas. Aqui eu sinto que as cores são um pouco mais lavadas, mas a resolução é muito alta e no final das contas a tela acaba ficando bonita. Não é um aparelho feio e você não tem uma aparência ruim nas imagens. Gosto do flash frontal, em alguns momentos da câmera frontal. Ela tem um bom desempenho e não me deixou na mão em nenhum momento. Uso com grande frequência e estou satisfeito. Gosto também dos dois alto-falantes aqui, nessas barras laterais. Não achei tão legal, talvez, o formato dele, porque junto uma poeirinha aqui, ó, difícil de tirar pra caramba. Então, isso aqui eu não gostei tanto, mas o áudio é muito bom, principalmente para games, porque os controles costumam ficar por aqui, você não fica com a mão cobrindo o alto-falante, coisa que muitas vezes acontece com o iPhone, porque o iPhone, o alto-falante está aqui, então segurando, tá vendo? Essa parte da mão acaba muitas vezes obstruindo. Aqui isso não acontece, você fica com os dedos na frente, mas você não abafa o som em momento algum, tá? A câmera traseira também não decepciona, uma boa câmera, não é ótima, não é fantástica, como do Lumia 1020 ou como até do Galaxy S7, que me pareceu uma câmera excelente, acima da média, mas é uma câmera que desempenha bem o seu papel, tá? A construção do aparelho é muito boa, essa traseira de borracha ela dá um grip legal e essa curvatura também é bem interessante. No final das contas a gente acaba usando sempre com uma capinha, né, com medo de riscar, de danificar o aparelho, mas dá para usar sem capinha se quiser, porque ele um material emborrachado que tem uma aparência de ser bem resistente. Não gostei tanto dessa gavetinha, porque esse orifício aqui ele é muito pequeno para um clipe de papel comum. Então, às vezes você está no escritório, precisa fazer, no meu caso, fazer algum teste, passar o chip para o iPhone ou testar algum outro celular. Se eu não tiver com o extrator dele, eu não consigo tirar essa gavetinha aqui. Isso eu não achei tão legal. O áudio do aparelho é muito bom, tanto pelos falantes quanto pela saída de fone de ouvido. Deixa eu só colocar a senha aqui. Uma coisa que eu sinto falta em alguns momentos é um pouco mais de memória RAM. Ele tem 3 GB de memória RAM e eu sinto que às vezes o aparelho dá uma engasgada, dá uma cansada, coisa que eu não vi acontecer, por exemplo, no Zenfone 2. Então eu sinto falta um pouco de memória. De qualquer forma, vou mostrar aqui, ele tem uma performance bem razoável. Olha. Fiz esse teste ontem, 71.727, é um bom número, não dá para reclamar. Existem, obviamente, outros aparelhos bem melhores hoje. Você vê, o Galaxy S7 Edge, ele está praticamente com o dobro, né? Mas 71 não é ruim, tá? Eu gostaria que fosse um pouco mais, mas não posso reclamar, não é ruim não. E o que mais que eu posso falar desse aparelho? Eu tenho notado nos últimos tempos que algum problema vem acontecendo com a Play Store. Então é curioso que ela aparentemente está um pouco lenta em alguns momentos. Tá vendo? Aqui foi um pouquinho mais rápido, mas até a animação ela parece travar e ocasionalmente também
eu tenho problemas de travamento da loja mesmo, do aplicativo da loja. Então começa a fazer o download, agora provavelmente não vai acontecer porque eu só tenho 2 aplicativos. Acontece com maior frequência quando eu tenho um número grande de aplicativos para atualizar. O que acontece? Aquela animação aparece meio quebrada, como apareceu agora há pouco, e depois, na sequência, aparece uma mensagem dizendo que a Apple Store parou. E aí eu tenho, muitas vezes a atualização continua rolando de fundo, outras eu tenho que começar tudo outra vez, recomeçar, mas de qualquer maneira existe alguma coisa, algum problema depois da última atualização com a loja. Mas enfim, não é nada que atrapalhe muito, mas não dá aquela tranquilidade. Como eu já tinha mostrado para vocês, só para fechar, com o cartão de memória mais rápido, olha, eu ganhei o aparelho de 32 GB virou um aparelho de 61,24 GB. E aqui está a distribuição entre o cartão de memória da SanDisk, distribuição dos dados, né? E a parte interna do aparelho. Com esse cartão as coisas ficaram bem mais velozes e está muito mais fácil de usar e muito mais liso. Tenho a impressão até que a bateria melhorou um pouquinho, porque eu acho que o aparelho ele não tem que fazer mais um sacrifício tão grande para ler o cartão de memória. Talvez, não sei se é impressão, algum outro aplicativo que foi atualizado e acertou essa história. Mas de qualquer maneira, gostei muito do aparelho, mas acho que eu sinto que se eu tivesse um pouquinho mais de dinheiro, eu acho que vale a dica, né? Se tiver um pouquinho mais de dinheiro, vai para um S7, vai para um aparelho um pouco mais completo. Por que eu estou dizendo isso? Hoje eu gosto desse aparelho, eu gosto de ter esse Android limpo, mas ao mesmo tempo eu sinto falta de algumas coisas que eu tenho visto no S7, por exemplo, a questão dos pagamentos, que já está rolando você fazer os pagamentos com o celular direto e aqui eu não vou conseguir fazer, tá? Outra coisa que eu sinto falta, não ter o leitor de digital, ficar digitando a senha toda hora, depois que você acostuma a usar o leitor de impressão digital, é muito chato. Eu tenho esse leitor no iPhone 6 Plus e sinto falta de ter aqui. É chato realmente toda vez você ter que digitar os 4 números, tá? Sinto falta também da possibilidade de usar esse aparelho com tecnologias mais recentes como o VR, né? Como o óculos que vem junto com o S7, que vai ser entregue na pré-venda e que é vendido separadamente também. Tem muita coisa interessante já começando a rolar, tem jogos, e aqui eu tenho que usar aquele de papelão vagabundo que eu tenho do Google, e que não é a mesma coisa. O da Samsung realmente é outra experiência bem melhor. Então, assim, são pequenas coisas que um top de linha da Samsung, por exemplo, tá? Só para citar ele entrega, e aqui, por termos algo um pouco mais, vamos dizer, mais cru, por essa opção de ter o Android puro, você acaba perdendo. Então, eu sinto um pouco de falta dessas novidades, né? De ter outras coisas diferentes no aparelho. Então, assim, quem tem um pouco mais de dinheiro, consegue esticar e chegar pelo menos no Galaxy S7, não precisa ser o S7 Edge, que é bem mais caro, mas se chegar até o S7, eu acho que vale a pena. Mas também, se não chegar, é um bom aparelho. Não estou dizendo que é um aparelho ruim. E para quem gosta do Android mais limpo, eu acho que é um aparelho perfeito. Mas tem esse problema de você não ter acesso a algumas novidades interessantes que estão surgindo no mercado. Para encerrar agora, eu já tinha falado para encerrar, mas agora para encerrar de verdade, uma reclamação que eu tenho desse aparelho é a bateria. Bateria realmente, para esse tamanho de tela, para esse processador e tal, não aguenta muitas vezes o dia. Eu preciso levar uma bateria extra para o meu uso, que é um pouco mais pesado. Eu tiro muita foto, gravo vídeos e tal. Essa bateria sofre, é uma bateria pequena e eu realmente gostaria de ver a bateria do X
Play neste aparelho. Eu acho que a diferença entre os dois de tamanho de bateria realmente deixaria o uso deste modelo mais confortável. Eles optaram por fazer um aparelho mais fino, mais bonito, do que até o X-Play, na minha opinião, pelo menos, mas no final das contas, uma bateria maior, eu acho que vale você ter um tamanho até um pouquinho maior. Vale o aparelho ser um pouquinho mais grosso, mas você aguentar chegar no final do dia com um pouco mais de folga. Então é isso, pessoal. Esse foi um vídeo falando um pouco da minha opinião sobre se vale a pena comprar o Moto X Style. Em linhas gerais, na minha opinião, vale. Então é isso, um grande abraço, até o próximo vídeo. Não esqueçam de deixar um joinha e fazer inscrição no canal, tá bom? Até mais, falou pessoal. Tchau, tchau.